Em 1530 aconteceu a Dieta do Império Germânico em Augsburgo. Ela foi convocada pelo imperador Carlos V para, entre outros assuntos, resolver o conflito religioso no Império. Lutero não poderia comparecer porque ele era proscrito na Alemanha desde o Edito de Worms em 1521. O que o príncipe da Saxônia fez então? Hospedou Martinho Lutero no seu castelo de Coburg, numa distância boa para que eles pudessem se corresponder, e também Martinho poderia orientar seus amigos docentes que estavam participando da dieta. A dieta começou no dia 20 de junho de 1530, com uma missa solene. Naquele discurso, o Carlos V tratou logo de dizer para todo mundo que o que ele queria fazer na dieta era resolver o problema religioso e discutir a estratégia para enfrentar os turcos. Sobre o segundo tema, ele se comprometeu a usar todos os seus recursos como imperador, rei da Espanha, rei da Sicília, mas era absolutamente necessário que todos os estados do império se unissem nesta empreitada. Quanto ao assunto religioso, ele disse para todos eles que ele queria que se resolvesse o problema de uma vez por todas. Na ausência de Martinho Lutero, a figura mais autorizada para falar em seu nome era Felipe Melanchthon, que possuía um temperamento bem diferente de Martinho. Isso deve ter favorecido para que, em Augsburgo, tenha se realizado um grande esforço de uma e outra parte para chegar até uma convivência pacífica. Melanchthon teve respeito pela Igreja Romana e estendeu sua mão a teólogos católicos em sinal de fraternidade. Mas, ainda assim, não renunciou aos dogmas fundamentais do protestantismo. Os católicos, por sua vez, estavam dispostos a fazer concessões necessárias em questões eclesiásticas pontuais. Carlos V queria muito a paz religiosa do Império, mas se os seus esforços de moderação não se fizessem úteis, então ele estava disposto a empregar a força. Isso ele deixou bem claro para todos que lhe ouviram. Os príncipes protestantes entregaram ao imperador, logo no começo, uma confissão religiosa, expondo as suas opiniões e falando dos abusos eclesiásticos que deveriam ser corrigidos. Esta confissão é chamada de Confissão de Augsburgo e foi produzida bem antes da abertura da dieta, a pedido do leitor da Saxônia, como uma síntese da fé evangélica. Esse documento se esforçou para minimizar as diferenças entre igreja protestante e igreja romana e acentuar os pontos de contato entre ambas. Ele não debateu a questão do primado romano, dos concílios, da relação entre o magistério eclesiástico e as escrituras, do lugar das boas obras. Também não trabalhou a questão da Eucaristia, porque o documento queria falar em nome de todos os protestantes, e não especificamente sobre Martinho Lutero ou o ramo luterano. Tá? Então, ele tentou falar em nome de vários grupos ali considerados protestantes. No formato, então, ali apresentada, a confissão era bem conciliadora. Após a leitura da Confissão de Augsburgo, Carlos V solicitou que teólogos católicos examinassem o documento. Surgiu, então, em nome do imperador, aquilo que foi chamado de Resposta à Confissão de Augsburgo. Era uma reação às teses protestantes, mas tinha um tom sereno, sem polêmica, deveria funcionar como um convite do imperador para que os protestantes voltassem para o seio da Igreja Católica. Mas a reação dos protestantes não foi a que Carlos V esperava. Por isso, outra comissão foi formada, desta vez mista, tanto com católicos quanto com protestantes, para debater cada um dos pontos de conflito entre os dois grupos. Mas ainda assim, eles não chegaram a um fim satisfatório. A dieta de Augsburgo terminou, então, sem fechar a questão religiosa e acabou confirmando o Edito de Worms. Naquela dieta, houve um grande esforço dos dois grupos para uma aproximação. De um e outro lado se procurou evitar os extremos, o que foi facilitado pela ausência de Martinho Lutero. O pacífico Melanchthon e os católicos ali presentes tinham atitudes bem conciliadoras para tentar vencer as diferenças naquele colóquio religioso que durou vários meses de conferência, sob a supervisão de um imperador que era admirado pelos dois lados, pelos dois grupos. Mesmo assim, não houve consenso nem união. E não foi alcançada a união porque, efetivamente, ela não era desejada por qualquer dos lados.
Os protestantes queriam autorização para que lhes fosse permitido praticar o cristianismo do jeito que eles gostariam. E os católicos desejavam que os protestantes abandonassem o protestantismo e voltassem para o seio da Igreja Romana. Nem Lutero, nem o Papa estiveram presentes no evento. Eles estavam à distância. Mas à distância, talvez tivesse uma percepção mais realista da situação do que quem estava ali em Augsburgo. Aparentemente, apenas então, Carlos V ainda acreditava que o cisma religioso era evitável. E como isso não aconteceu, ele percebeu que a solução seria mesmo uma guerra contra os príncipes protestantes da Alemanha. Mas esta não aconteceu logo ali, porque ele precisava da ajuda de todos eles na luta contra os turcos, que eram naquele momento a maior ameaça ao império. O imperador não poderia lutar em tantas frentes ao mesmo tempo. Ele decidiu esperar uma melhor conjuntura para tentar acabar com a reforma por meio das armas, no que ficará conhecido como guerras religiosas.